Terminou agora a sabatina do candidato do Partido Novo, Romeu Zema, e eu fico um pouco surpreso porque eu nunca fui esse tipo de cara, tá? Os bolsonaristas faziam isso com a gente. Tipo, Tim, nossa, deu mais audiência, mas assim, pra um cara que faz parte de um partido que passou os últimos anos, e essa é a verdade, o Partido Novo passou os últimos anos puxando o saco do bolsonarismo, ter tão menos audiência do que nós, é um tanto quanto frustrante. Eu tô fazendo uma live, convoquei uma live aqui, e a nossa live, ela, em resumo, tem, né, vai ultrapassar a audiência do pico do Zema agora. Então, eu acho frustrante e é um aviso para todo mundo. O tempo de puxar saco do bolsonarismo acabou. As pessoas estão no Brasil procurando propostas novas. E eu quero falar isso com vocês hoje, porque hoje, vamos dizer, ontem eu não pude soltar cortes da sabatina na Globo News, porque o contrato com a Globo, eu tô sendo bem claro, nos impedia de fazer isso, e eu até entendo os motivos deles. A ideia é a seguinte, depois do drama Pablo Marçal, todo mundo tem medo de cortes editados e que, vamos dizer, humilhem seus apresentadores. Então eu imagino que eles fizeram isso por essa razão, e tá tudo bem, né? Eu prefiro ceder nesse ponto e ter a exposição como nós tivemos ontem na Globo News do que qualquer outra coisa, tá? Entretanto, a gente precisa colocar aqui, eu quis levar lá, e eu quero levar para vocês, a tese nossa, que é uma tese não apenas de campanha, mas uma tese de gestão pro Brasil. Eu acho que muita gente falou, Renan, por que você não foi mais incisivo em alguns temas? E eventualmente poderia ser mais incisivo em alguns temas. Quando, na verdade, eu tô já falando não apenas no que fazer, mas no como fazer. Essa é uma eleição muito diferente da eleição de 2018. Eu vi gente no Twitter falando, olha só essa fala do Bolsonaro, Bolsonaro, você vai entrar na favela e sair matando gente? Vou entrar. E ninguém falou nada depois. Nunca houve o como. Porque em 2018 foi uma eleição do o quê? Os jornalistas em geral ficavam muito chocados com falas radicais à época do Bolsonaro e apenas questionavam por que ele pensava assim, por que ele era tão radical. E ninguém perguntou como ele ia fazer. No final o Bolsonaro chega ao poder e não entrega absolutamente nada do que ele falava. Nenhuma das coisas intensas que o Bolsonaro falava ao longo da campanha dele aconteceram no seu governo. O que ficou é um Bolsonaro hipotético, que ele fica sendo repetido hoje em dia pela própria esquerda, né? A esquerda fica, não, o governo do Bolsonaro ia ter violações de direitos humanos. E na verdade o governo do Bolsonaro só foi um governo do centrão, sem graça nenhuma, com um sujeito meio burro falando besteira na TV e na internet. Foi apenas isso. Comigo está sendo completamente diferente. Jornalistas, absolutamente todos, estão perguntando como. Você pretende passar a lei de responsabilidade gerencial? Como? Você pretende passar uma legislação penal nova, inspirada no direito penal do inimigo? Como? Como isso passa na Constituição? O nível das perguntas sobre todas as nossas propostas, que são, na sua maioria, mais radicais que a do bolsonarismo, os níveis das perguntas, e eu não estou falando apenas da Globo News, estou falando de todos os lugares, é muito mais alto. Não há comparação entre o modelo das perguntas que estão sendo feitas para mim e com as perguntas que foram feitas para o Bolsonaro à época. E eu acho isso muito bom. Porque se fosse só ficar os jornalistas perguntando, o que você acha sobre isso? Aí a pessoa dá uma opinião radical e o jornalista fica assustado, qualquer um faria campanha. O fato da gente estar conseguindo sustentar as nossas posições no debate público, com forma, e ainda dizendo como nós vamos realizar isso, acho que é a grande novidade que nós temos para essa eleição. Tá? A principal é a área de segurança, naturalmente. Ontem foi muito, muito interessante o fato de quererem pegar algumas medidas específicas que o Bukele adotou, e aí para construir a seguinte coisa, olha, então você não vai fazer, por exemplo, julgamentos coletivos, igual o Bukele fez, e de fato, eu não preciso fazer julgamento coletivo algum. Você pode muito bem entregar um julgamento individual, mas capturando o traficante e punindo ele como tem que ser, com penas maiores e aplicando o que a gente chama de direito penal do inimigo. Por exemplo, a tutela antecipada, fazer prisões antes mesmo dele executar uma determinada missão. Se um traficante conta com uma série de fuzis dentro da casa dele, e esses fuzis estão sob posse desse traficante, estão numa área ocupada pelo crime organizado, da facção a qual ele faz parte, eu não preciso esperar ele pegar o fuzil e cometer, vamos dizer, um assalto, ou ele dar ordem a alguém na rua com o fuzil na mão. Basta apenas a existência do fuzil na casa do traficante, e o fato do traficante estar ocupando aquela área, e aquela área culpada por ele, ter ele na estrutura do crime organizado, para nós podemos entender que sim, ele precisa ser preso, a tutela precisa ser antecipada. Essa é a ideia do direito penal do inimigo. Então, nós estamos fazendo algo que para mim é muito novo, e acho que é esse o ponto. Eu fui dormir ontem e acordei hoje com pessoas falando sobre família monoparental, sobre o papel do homem nas casas, o papel do homem em evitar o menino problemático que vai cometer um crime. O Brasil falando sobre desfavelização. Eu acordei hoje com gente falando, não, eu não concordo com essa proposta, não, acho essa proposta absurda, nossa, adorei aquela proposta. Eu vi pessoas discutindo cota racial. Veja, cota, como a direita tem vergonha de falar desses assuntos,
que a direita agora virou apenas, vamos dizer, uma imitação da esquerda em temas populistas, as pessoas voltaram a debater cota social. Porque o meu argumento é assim, eu nem falei que eu sou a favor da cota social, que é um daqueles desculpas que a direita, inclusive a direita do MBL usa. Não, sou contra a cota racial, mas social. Não, não. O nosso programa não tem nenhuma das duas. A gente defende o mérito, a excelência, e a gente acha que pessoas oriundas de famílias mais pobres, se forem trabalhadoras, esforçadas, estudiosas, inteligentes, essas pessoas vão competir em igualdade de condição. Não é que elas vão ter uma vaga garantida, elas vão competir em igualdade de condição, porque o Estado vai começar a investir nelas desde antes. Essa é a beleza da coisa. Então, a gente começou a trazer esses temas e a partir de, desde ontem, né, mas hoje isso ficou muito claro pra gente, o Brasil começou a debater proposta. O fato da gente estar debatendo proposta agora é a grande revolução eleitoral do Brasil desde o início desse tal de ciclo de polarização. Eu odeio o tema polarização, eu odeio ficar falando isso porque parece que eu me tornei um jornalista justamente da Globo News, ou um comentarista, mas a real é o seguinte, essa droga existe, e não é que ela é baseada em radicalismos de dois lados, tipo, eu sou um radical de esquerda e um radical de direita. Isso a gente já denunciou, nenhum nem outro é radical. O problema é que há esse problema de imaginação, esse problema de preguiça em construção de propostas, e nós começamos a construir propostas em série, e elas estão se acelerando, de tal modo que as pessoas agora estão começando a imaginar um país diferente. Aí eu parabenizo todo mundo que participou do time do Livro Amarelo, todo mundo que participou da elaboração das propostas, todo mundo que começou a discutir, foram anos fazendo essas discussões. O Ricardo tá aqui com a gente. A primeira pessoa que começou a falar, olha meu amigo, fale do direito penal do inimigo, foi o Ricardo. Mas é verdade, meu amigo. Mas é verdade, o Ricardo tá aqui assistindo. Tudo bem. Fala assim. E a real é que foi o Ricardo trouxe. O Ricardo, se não me engano, a monografia de conclusão de curso dele foi sobre direito penal do inimigo. Né? Então, é um espaço colaborativo de discussões. Eu me lembro de uma live que eu fiz com o Ricardo ano passado, falando sobre, vamos dizer, a base do que veio a ser a lei de responsabilidade gerencial. Isso mesmo meio que surge numa discussão, num debate. Isso vira um estudo tocado pelo Luiz Venosa, depois se torna proposta, aí vem o João, participa, qualifica. Quando viu, a gente tem a proposta mais interessante de reforma política que nós temos no Brasil. Este é o time. Nós, focando em ter pessoas talentosas, construímos uma proposta melhor. Essa proposta tá aqui. E aí eu queria que vocês comparassem uma coisa. Ontem, né, quem assistiu agora a sabatina do Romeu Zema percebeu que foi uma sabatina absolutamente sem graça. A Sadia e a Natuza nem apertaram ele. E não é que elas não apertaram porque elas quiseram ser meio que bananas com ele. É que nem tem muito o que apertar. Aquela laranja não tem suco. Não tem muito o que fazer ali. Não tem nada. São apenas opiniões meio ocas que ele tem sobre todos os temas, decoradas com um marqueteiro que não despertam paixões, nem ódio, nem amor da parte de ninguém. Nem elas despertaram. Comigo elas despertaram suas paixões mais profundas. Em geral foram do lado mais negativo. Mas foi muito bom. E lá, se você acompanhar hoje, elas não estavam com calhamaços. Elas não ficaram, vamos dizer, por horas lendo um gigantesco programa do Partido Novo, porque nada há do Partido Novo. Há ali um PDF que eles protocolaram. Conosco, há um livro. A versão menor tem mais de 400 páginas. Esse aqui tem quantas páginas? A versão de luxo. 350 páginas de proposta. Cara, isso aqui é único. E aí a Rede Globo, eu vou comentar um bastidor ontem lá, quando eu fui fazer antes da sabatina, eu visitei os estúdios ali do Jardim Botânico, e ali visitando os estúdios, eu vi a equipe do G1 e eles estudaram o Livro Amarelo. Então nós chegamos num ponto em que um partido que está indo para sua primeira eleição com apenas 8 meses de idade, ele faz o que a maior emissora do Brasil, e a Globo fez, eu estou elogiando a Rede Globo, estudasse o programa. Pela primeira vez, em muitos anos, eu não me lembro disso em nenhuma das eleições que eu assisti, estavam estudando um programa. Um programa que não é que assim, foi criado por um marqueteiro, porque proposta de governo é criada por um marqueteiro, nada disso. Um programa de governo que está sendo vendido em livro, e aí eu queria fazer o primeiro grande anúncio aqui, tá? Que em encomendas, falta uma série que serão ainda pagas, em encomendas de livros amarelos, já ultrapassamos R$1 milhão. Tá? Ou seja, tem alguns que a pessoa vai pagar em boleto, mas em encomendas já temos mais de R$1 milhão vendidos. Falta ainda terminar o pagamento, boa parte, mais de 70%, coisa de 70% disso já foi pago, ou seja, as vendas já estão sendo enviadas, mas em encomendas o número ultrapassou R$1 milhão, tá? E eu posso falar que é uma coisa que eu disse lá no G4, na sabatina com o time do Thales Gomes e do Antagonista, que nós financiamos a montagem do nosso partido vendendo livros, e nós estamos agora financiando em grande parte a nossa pré-campanha
com livros. Isso num país em que as pessoas não leem. Eu acho que isso é único, isso é meritório e isso é para deixar nosso time todo muito, muito orgulhoso. Eu recomendo para vocês, por favor, comprem a versão final do livro amarelo, tá? Comprem a versão final do livro amarelo. Lembrando, mas é aquelas que eu comprei, devo ter aqui, os 6 fascículos. Aquilo foram os fascículos de estudo do livro amarelo. A coisa que foi um prazer para mim, muito interessante, de fato, a Natuza Neri, ela comprou 2 dos 6 fascículos e ela estudou antes de fazer a entrevista. E eu tô falando, vejam só, isto só está acontecendo conosco, que isso é uma coisa muito nova. Quando no nosso congresso oficial, no sábado, nós lançamos, né, o livro amarelo oficial. E qual a diferença do livro amarelo? Isso aqui é a consolidação de propostas. Isso aqui é basicamente um grupo de propostas. Ali foram os estudos. E ele é amarelo, para ficar bem claro. O livro amarelo, ele é amarelo, ele é autoexplicativo. Os outros tinham a capa branca justamente para poder explicar isso, né? Que há uma diferença, que uma é a construção e outra é o produto pronto. Mas ela foi, o Pirajá entregou para 2 jornalistas da Globo News o livro. Isso foi levado para o Rio de Janeiro e de sábado, não, desculpa, e de segunda-feira a quarta-feira a Natuza pega a versão final do livro e estuda, formula suas perguntas e foram perguntas que ela aprofundou. Um dos detalhes eu vou comentar hoje foi a questão do feminicídio, ou seja, elas prepararam num bloco de perguntas bem interessante que elas fizeram, tentando me colocar como uma espécie de machista, misógino, que odeia mulheres, etc. Foi um bloco de falsa acusação de estupro, a papo alfa falando, eu sou machista. Fez um blocão montado. Ali, no meio das perguntas, elas falaram, por que você não tem descrito dentro do livro amarelo políticas específicas sobre feminicídio? Tudo muito bem construído, ou seja, elas tiveram que ler, tá? Eu acho que isso faz com que o debate público no Brasil melhore muito. E assim, eu não quero parecer novamente um daqueles caras, sei lá, é papo de jornalista, tipo, o debate público precisa melhorar. Mas assim, o debate conosco é de outro nível. A cobrança com a gente já é muito maior. Basta comparar hoje o Romeu Zema, como foi com ele, e ontem como foi comigo. E eu acho que tem que ser assim comigo sim. E terá que ser assim sempre com os nossos candidatos. A régua ficou mais alta. E se a régua ficou mais alta, o nosso nível tem que ser mais alto mesmo. As pessoas têm que perceber que para ser governado o Brasil, você precisa de gente inteligente. Então eu sou grato a elas. Eu sei que muita gente está com raiva. Eu estou recebendo muita mensagem, Renan, parecem 2 cobras que estavam te atacando. Não deixavam você falar. Cara, é do jogo. A gente vai ter que jogar esse jogo. A gente vai ter que jogar esse jogo. Acho que fui muito bem. Acho que tenho muito a melhorar. E eu acho que daqui em diante é só melhora. É só melhora. E espero que as perguntas nos próximos sabatinas sejam sempre nesse nível. O Juan Patrick está ali. O Renan foi muito educado com elas. Ué, mas não vai ser diferente. No final eu agradeci a elas. Elas deram oportunidade pra gente. Tá? Gente, nós não estávamos presentes no grande jogo até 1 ano atrás. Tentem se lembrar como nós estávamos em 2024, eleição de prefeito de São Paulo, que o Pablo Marçal brilhava. O Kim não teve o direito de concorrer a prefeito de São Paulo, mesmo constando algumas pesquisas com mais de 10%. O Kim não teve o direito. A gente tinha que ficar como espectador gravando live falando do assunto. Pois bem, hoje nós estamos no principal palco, já em terceiro nas pesquisas, respondendo perguntas difíceis na maior emissora do Brasil. Nós existimos, nós estamos no jogo. A coisa está acontecendo. Então, o jogo mudou completamente e ele se deu de uma maneira muito nova.